sério que os brasileiros querem um ditador, apoiador das maiores ditaduras do mundo, de volta à presidência? É sério isso, pessoal? Infelizmente, é uma triste verdade que existe sim brasileiros que querem um ditador na presidência da República. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal de Tudo Um Pouco. Eu sou o Elton Carvalho e é muito bom ter vocês por aqui. E no vídeo de hoje eu quero fazer aqui uma espécie de reagindo, a um vídeo que eu encontrei aqui no YouTube, no canal da Nay Moura, que é uma cubana que veio fugida, do regime ditatorial de Cuba. E ela conta nesse canal dela, inclusive eu aconselho vocês, vou deixar aqui o link do canal dela na descrição, para que vocês possam acompanhar e entender como que funciona na prática o comunismo e o socialismo que é pregado aqui na teoria no Brasil, Muito se fala sobre o socialismo em si, mas quem conhece na prática o que é o socialismo não recomenda para ninguém. Inclusive, eles fogem dos locais onde o regime socialista é implantado. Então, assim, vale muito a pena acompanhar o canal dela. Vou deixar aqui no link da descrição. E nesse vídeo, ela fala aqui um pouco de como que era a vida dela lá em Cuba, e ela já inicia com essa pergunta, É sério que os brasileiros querem um cara ditador na presidência da República, que tem esse alinhamento com ditadores? E é óbvio que o ideal dele é implantar esse mesmo regime político aqui no Brasil, e ela fica assustada em saber que existem pessoas que apoiam um cara com esse pensamento político. Então vamos analisar aqui esse vídeo dela aqui juntos. É sério que os brasileiros querem um ditador, apoiador das maiores ditaduras do mundo, de volta à presidência? É sério isso, pessoal? Eu tô super preocupada com o resultado do primeiro turno das eleições do Brasil. Pra quem não me conhece, eu sou Nay Moura, uma cubana que mora no Brasil há 4 anos, que saiu de Cuba por culpa do governo, que não sabe como eu vim pra cá, que não sabe como era a minha vida em Cuba. Eu convido vocês a darem uma olhada no meu canal, porque é uma longa história, uma história bem de sofrimento mesmo, uma história super triste. Eu nem quero lembrar daquilo, mas eu confesso pra vocês que minha vida em Cuba não sei se pode se considerar de pessoa. E eu estou aqui hoje para conversar com vocês, pessoal. Eu vim aqui para confessar a vocês a minha opinião a respeito das eleições do Brasil, sabe? Quase nem dormi ontem pensando em tudo isso. E é claro, eu vou falar aqui com vocês. Vocês estão sabendo dos bilhões que o Lula desviou para países tais como Cuba, Venezuela, países que hoje em dia são as piores economias do mundo. Milhões de pessoas saem desses países procurando uma vida melhor, procurando comida, procurando tomar banho com um sabonete, procurando pelo menos um estilo de vida onde você não tenha que se preocupar, pelo menos, com os alimentos. Olha aqui, ela já deixa uma informação importante aqui, Ela já pergunta, Você sabe quanto dinheiro que foi desviado do Brasil para financiar essas ditaduras, não só em Cuba, como na Venezuela e em vários outros países aí também que sofrem com esse regime ditatorial, financiado aí pelo governo do brasileiro na época do PT. É um absurdo que exista realmente um candidato que financia esse tipo de regime para poder oprimir o povo. E é o que ela está passando aqui, para as pessoas. Ela fala aqui de situações básicas, necessidades básicas, que a gente precisa para a nossa sobrevivência, que lá é escasso. Tem outros vídeos dela que ela relata que uma pasta de dente lá é um artigo de luxo. Então, assim, isso é algo realmente absurdo que precisa abrir os olhos das pessoas. Quem financia a ditadura em outros países é óbvio que tem uma intenção clara de também depois receber patrocínio para financiar essa mesma ditadura aqui no próprio Brasil. Então é um apoio político para que quando se implante aqui no Brasil também ele consiga ter ali esse alinhamento de poder, esse alinhamento de ideias que é a finalidade do comunismo aí, É dominar toda a América Latina. E se você for pesquisar nas redes sociais do próprio PT, no Instagram, você vai ver lá que existe sim esse plano de dominar a América Latina com o comunismo. Então é muito claro qual é a ideia e qual é o projeto que eles têm aí de poder. Você não sabe o que é viver numa ditadura. Você nunca vai saber o que é isso até o dia que um ditador queira governar o Brasil. Eu vou fazer uma pergunta para você que defende o Lula. Você tem conhecimento quais são os planos do Lula após tomar a presidência do Brasil? Muito importante. Ela perguntou aqui, você sabe quais são os planos do Lula após entrar novamente na presidência da República? Eu tenho certeza que você não sabe. Sabe por que eu tenho certeza que você não sabe? Você que ainda apoia, por acaso, aí o PT, você que está em dúvida em quem vai votar, eu tenho certeza que você não sabe. Porque o próprio Lula já disse que ele não vai divulgar o plano final do governo dele, justamente porque ele acha que vai gerar polêmica.
Pessoal, pelo amor de Deus, vocês precisam abrir a mente de vocês, abrir os olhos de vocês. Como que vocês vão comprar uma ideia de alguém que não vende o final do seu projeto? O que vier após isso, após se ele, caso ele for reeleito, caso ele for eleito, o que vier juntamente com o pacote de governo dele, vocês vão ter que aceitar calados, ou seja, nós vamos ter que aceitar calados, porque ele não revelou aquilo que ele vai fazer. E não sou eu que estou falando, tá aqui, eu vou deixar na tela para vocês aqui, ele não vai revelar o final do plano de governo dele, o que tem de tão obscuro que ele não possa revelar e que vai ser polêmico. Tá na cara que é realmente um plano ditatorial. E as pessoas ficam falando, ele não fala sobre isso, ele não fala sobre ditadura, ele não fala que ele quer regulamentar a mídia. Muitas coisas é óbvio que ele vai deixar ali subentendido, mas muitas coisas hoje ele tem falado, ele tem dito de palanque aquilo que ele quer fazer. Regulamentar as mídias, tornar o Estado cada vez maior. Ele já falou a respeito de aumento de impostos. Então você precisa entender que esse, na verdade, é o plano dele, é aquilo que está ali, que ele não quer revelar no seu plano oficial, mas que todo mundo já sabe pelas coisas que ele tem falado aí via palanque, que é exatamente aquilo que ele quer e deseja fazer. Eu somente vou te dizer que o Lula quer fazer do Brasil o mesmo de Cuba. Regular os meios de comunicação. Eu estou super preocupadíssima com isso. Isso mesmo acontece em Cuba. Em Cuba, o presidente fala que a gente tem direitos humanos e a gente não pode fazer vídeos falando mal da presidência, porque eles vão lá procurar você em casa. As polícias convocam você para ir na polícia. Se você não for, eles mesmos vão lá na tua casa e te pegam, te levam à força. Deu para entender aí agora, você aí, o petista que fala que ele não vai regular, que ele quer somente trazer uma formalização para as mídias, que ele quer de alguma forma aí acabar com as chamadas fake news? Não, cara, ele não quer fazer isso, ele quer de verdade regular aquilo que se fala e quem fala. E quem fala. Você até mesmo aí que fica digitando contra Bolsonaro, contra isso, contra aquilo outro, vai acabar até para você. É isso que ele faz, você não tem direito de falar. É isso que significa regulamentar as mídias sociais para quem ainda não entendeu. Para quem ainda não entendeu exatamente isso que fizeram lá em Cuba, lá na Venezuela. Você vê falar mal de lá, sites de lá, pessoas de lá falando mal de lá, só quando vem para o Brasil, que ainda tem a liberdade de expressão e consegue fazer igual essa menina fez. E ela está aqui falando a realidade do que ela viveu na pele, não daquilo que você fica falando aí que o teu professor te falou. É justamente isso. É isso que a gente precisa entender. A prática e a teoria são coisas totalmente diferentes. E eu não quero, nem para mim, nem para minha família, nem para as pessoas que estão próximas a mim, que elas vivam na prática aquilo que é pregado e aquilo que é de verdade o socialismo. Eu não preciso viver na pele para poder aprender uma coisa ruim. Tenho exemplos para isso. Abram a mente de vocês. Eu sempre costumo falar uma frase que ela é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. O inteligente aprende errando e o sábio aprende com os erros dos outros. Seja sábio, cara. Olha para o teu lado, olha para o que está acontecendo nos países vizinhos. Tire a venda do PT dos teus olhos para que você possa enxergar o que está acontecendo. É isso que eles querem, dominar, eles querem subjugar o povo. Você não foi feito para ser escravo, você não foi para ser escravo de ninguém. Valorize a liberdade que você tem hoje. Valorize, porque se tem gente fugindo desses países para vir para cá é porque lá não é bom. Você não consegue entender isso? Não consegue entender? É tão simples, é tão fácil de você perceber se tem gente fugindo dos países dele, arriscando a vida em travessias perigosas de fronteiras, atravessando essas fronteiras com família, com filho, abandonando tudo que tinha nos lugares onde eles moravam para vir para o Brasil, porque aqui é um lugar livre. Você acha de verdade que o socialismo dá certo? Pelo amor de Deus, eu estou falando aqui, eu quero acreditar que você que está do outro lado da tela, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa sábia, que por algum motivo, se você ainda vota no PT, a única coisa que está acontecendo com você é que você está com uma venda nos teus olhos, que eu espero de verdade que ela caia e você enxergue a realidade do que está acontecendo no Brasil nesse período de eleição. E quando eu falo isso, eu não estou falando aqui justamente porque eu acredito no lado oposto, porque eu sou cristão, conservador e sou contra realmente. É por conta disso também, mas não só por isso. Porque a censura, quando ela vier, ela não vai vir somente para quem é conservador, ela vai vir para todos, até para você que é de esquerda, até para você que defende o Lula. Inclusive, eu não estou falando de mim, estou falando do que aconteceu recentemente. Tem um rapaz ali, né, que ele se autodenomina ali um satanista, luciferiano, e ele estava fazendo muitos vídeos ali pró-Lula. Ele estava falando a respeito fazendo uma campanha política para o Lula. E como essa questão pegou muito mal, né, pro Lula, a respeito dele ter falado que estava fazendo trabalhos e não sei mais o que, para que o Lula ganhasse essas eleições, o próprio PT e o Lula pediram, juntamente ao STF ali, que os vídeos dele fossem retirados do ar. Ou seja, censuraram o cara que estava apoiando eles. Recentemente saiu também uma matéria, 34 canais
redes sociais, mídias também, né, foram solicitadas pelo PT para que fossem removidas, porque, segundo eles, estavam propagando fake news. E quem define o que é fake news? E detalhe, muitos desses canais que foram aí, estão rolando processo para talvez ser retirado do ar, inclui o canal do Nicolas Ferreira, da Bárbara do Te Atualizei, o Brasil Paralelo, um canal que esses canais que muitas das vezes, na verdade, eles nem deixam muitas vezes a opinião em alguns casos, eles só replicam falas do próprio Lula. Ou seja, estão dizendo que o próprio Lula diz as fake news. Você só não pode divulgar o que ele fala, mas é a fake news o que sai da boca dele, é isso que eles estão querendo dizer, basicamente. Então a gente precisa entender que se agora a gente tem um governo conservador, presidido aí pelo Jair Bolsonaro, você consegue ver essas manobras judiciais para tentar censurar as pessoas, e isso de uma forma muito mais forçada, porque ainda tem ali uma barreira que impede esses caras de fazerem coisas piores. Imagina se porventura o Lula chegar no poder, o que vai ser de cada um de nós aqui? Nossa liberdade simplesmente vai pro ralo. É isso que você quer? Para pensar, analisa um pouquinho a respeito disso. E tudo aquele que esteja falando alguma coisa que ele não goste vai ser apagado, coisa que o Bolsonaro não faz. Aqui todo mundo fala mal do Bolsonaro, mas ele falou que o mais importante é a gente ter liberdade de expressão. Cada um fala o que quer, na hora que quer e onde quer. E por isso ninguém pode ser condenado, porque a liberdade de expressão deve se respeitar. Então, já o Lula começou dizendo que ia regular os meios de comunicação. Olha só. E aí, você que defende ser ex-presidiário, me convence aqui embaixo. Vocês sabem porque os ditadores fazem isso? Para mais ninguém saber o que está acontecendo no país. Por exemplo, hoje é dia 3, dia 30 de setembro aconteceu em Cuba uma manifestação. Então, tava se espalhando, tá? Já em Cuba e fora de Cuba. E o governo de Cuba fez o quê? Tirou a internet por 2 dias. O governo viu que os cubanos estavam se manifestando porque eles levam muitos dias em energia, todo dia vai embora energia, as pessoas não conseguem guardar os alimentos na geladeira porque estragam. Imagina você dormindo todos os dias sem ventilador, é um castigo de Deus. Então o pessoal estava se manifestando em contra disso. E o governo simplesmente apagou a internet para mais ninguém no mundo saber o que está acontecendo em Cuba. Olha isso que ela fala aqui, gente, que coisa absurda, que coisa absurda. E é isso que o regime ditador faz. O povo estava se manifestando porque lá eles estavam fazendo corte de energias constantemente, né? Todos os dias rolava um corte de energia e as pessoas não conseguiam nem guardar os alimentos, estragava tudo. As pessoas foram se manifestar. O que eles fizeram? Cortaram as redes sociais, cortaram a internet, na verdade, né? Cortaram a internet do pessoal e o pessoal fica de verdade incomunicável. As pessoas do mundo afora não sabem o que está acontecendo, fica restrito. Qual o objetivo disso? É realmente esconder o que se passa lá em Cuba. E é isso que eles querem fazer, manipular tudo, controlar tudo para que ninguém saiba o que está acontecendo e as pessoas não consigam ali expressar sua voz sobre o que realmente elas estão pensando a respeito do governo. Olha como é que isso é perigoso. Isso é regular meios de comunicação, para você que não sabe. Outra coisa que o Lula quer fazer, desarmar o povo. Isso daí é grave, isso daí é realmente preocupante. Para você que não sabe, desarmar o povo é uma das coisas piores que pode acontecer no Brasil. Por quê? Olha só o que aconteceu em Cuba. A gente não tem como se defender. Vocês me perguntam, Rainade, mas em Cuba tem uma ditadura, mas por que as pessoas não se manifestam em contra disso e acabam com o governo? O povo de Cuba é muito grande, o governo é pouco. Por que vocês não fazem alguma coisa? Aí eu te respondo, como? De que forma? Vocês viram as manifestações do 11 de julho do ano passado? Então, os cubanos saíram para as ruas, mas a gente não tem como se defender. Não temos. E os policiais faziam o quê? Pegavam as pessoas, batiam nelas, atiravam nos cubanos e a gente sem poder fazer nada porque a gente não tem arma de fogo. Nós não temos como se defender. E as pessoas que estavam se manifestando pacificamente, sem armas, estão presas hoje em dia até com 20 anos de prisão, somente por se manifestar em contra da ditadura. Isso é grave. Isso é muito grave, né? E realmente o Bolsonaro ele tem essa bandeira em relação à defesa do porte de arma para o cidadão de bem. E as pessoas pensam que isso vai virar uma guerra, o cara vai acontecer. Não é assim que as coisas vão acontecer. Mas olha a importância disso. O porte de arma, a posse de arma não é para você se defender somente de um bandido, de alguém que queira invadir a tua casa. O porte de arma que o Bolsonaro fala é para você se defender do próprio Estado. É isso por isso que o governo de esquerda eles tentam de todas as formas desarmar a população com esse discurso paz e amor, menos armas, mais amor e tudo mais. Muita falácia a respeito do amor e pouquíssima prática sobre o que de fato é o amor.
que quando eles começarem aí a ter o povo totalmente entregue, sem nenhum tipo de forma de defesa, é aí que eles começam o seu império, né? O seu império do mal, na verdade, que causa só destruição por onde passa e as pessoas não têm como se defender. A respeito desse protesto que aconteceu no dia 11 de julho de 2021, já somam-se 488 condenados. Por quê? Porque protestaram, não foi porque matou ninguém, não foi porque estuprou, não foi por conta de nada, foi porque protestaram, porque estavam buscando ali os seus próprios direitos, porque estavam querendo liberdade, e por buscar liberdade acabaram aí sendo condenados a penas severas pelo regime cubano. Então a gente precisa entender o que de fato é uma ditadura, o que de fato é um regime socialista, o que de fato é o comunismo implantado. É justamente isso, destruição, restrição de liberdade, é tudo que você imaginar de ruim e tudo que você imaginar que você faz hoje, saber que você não vai poder mais fazer. Até um ato simples, como eu falei aqui, de escovar o teu dente pela manhã. Você não vai ter a pasta de dente para você escovar o teu dente. Você tem restrição para você conseguir um sabonete, um papel higiênico. Então, olha, cara, é bizarro. Sinceridade, eu fico de verdade revoltado quando eu ouço pessoas falando que vai, voto no PT, porque isso aqui, cara, não tem desculpa. O PT foi um péssimo governo, o Lula, ele é um bandido, o Lula, ele é um cara que deveria estar atrás das grades e ele não deveria nunca, nunca ter saído de lá. Agora, o que mais me admira não foi a manobra judicial que foi feita para colocar ele elegível, porque isso aí está na cara de todo mundo. O que mais me admira é brasileiro livre, pessoas livres, pessoas que têm aí, empregos, tem aí, apesar de às vezes um pouco precário por conta de má governança, né, a questão da saúde, mas você tem direito à saúde, você consegue se consultar, você consegue ter os seus acessos aí à questão dos bens comuns e querendo ser presos, querendo se tornarem escravos de um cara como ele. E eu tenho batido muito nessa tecla. Votar em Lula, e principalmente se esse cara de alguma forma ganhar as eleições no Brasil através do voto, uma coisa vai ficar evidente e claro, não só para o brasileiro, mas para todo mundo, de que no Brasil o crime compensa. O crime compensa a ponto de você conseguir, através dele, chegar ao cargo máximo de um país, que é a presidência da República. Isso não pode acontecer. Eu tenho certeza que o nosso Brasil não vai ser conhecido como o Brasil da corrupção, o Brasil onde você faz o seu jeitinho, dá suas manobras e você consegue chegar onde você quer. O Brasil vai ser conhecido como pessoas ali que realmente buscam pelos seus direitos, que lutam pelos seus ideais, pelos seus princípios e valores. E não vai ser aí um cara ditador que vai aí acabar com isso. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, a gente não vai perder essa guerra aí para a esquerda. Essas são as consequências de um povo desarmado. E é claro que um ladrão vai defender um ladrão, né? O Lula está totalmente a favor dos ladrões de celular, dos assaltantes. Se hoje no Brasil a gente não pode ir na rua com o celular na mão, imagina quando o Lula tomar o poder. Sobre essa questão aqui do aumento de roubos, tráfico, furto, não vou nem tocar nesse assunto, mas vou deixar aqui para vocês aqui no card, aqui ou aqui, para que vocês possam ver aí uns vídeos que eu já falei a respeito desse assunto, o que a esquerda pensa a respeito dessa questão aí de furto por necessidade, pá, essas bobeiras toda aí. Então você aproveita aí também, assiste esse vídeo que é muito importante. Imagina quando o Lula ser o presidente do Brasil, apoiador dos ladrões. Eu acho isso um absurdo. Eu não defendo essa ideia nem a pau. Eu passei fome em Cuba, eu passei muita necessidade. Em Cuba todo mundo é pobre, todo mundo passa fome. Você tem que calar a boca. Mas enfim, a miséria predomina em Cuba. E minha mãe nunca me ensinou a pegar o que não era meu, a roubar. Isso daí não é brincadeira. Que palhaçada é essa de apoiar ladrão, hein? Pessoal, em Cuba você vê meninas de 14 anos indo fazer aborto como se fossem comprar o pão. Tipo assim, é uma coisa muito normal. Pessoal, eu acho que a vida deve ser respeitada. E se você não quer ter um filho, cuide-se. A partir da hora que você esteja fazendo sexo sem proteção, você sabe muito bem as consequências que isso pode te trazer. Então, cuide-se. Porque eu considero, sim, isso um assassinato, viu? Só de saber que esse safado defende a ditadura em Cuba, ou defende o governo em Cuba, já com isso tem um motivo demais, tá? Não preciso mais nada. Tenho motivos suficientes pra querer ele fora. E como eu falei, eu tenho o direito sim de falar o que eu quero, tá bom? Porque, cara, como que eu saí de uma ditadura pra vir morar em outra ditadura? Não, isso daí não. E outra coisa, pra você que apoia um ex-presidiário e não sabe por que ele ficou preso, se informe direito, viu? Tente se informar, tente procurar. Procurem.
Procura que com certeza você vai achar coisas que você não sabe. Se você não tem liberdade, você está bem, mas bem lascado por vocês. Tentem se informar, tá bom? Pessoal, fica aí então o recado de quem viveu na prática o regime socialista, né, tendo como consequência aí o comunismo implantado, tá? Uma cubana relatando ali a tristeza que é viver num país comunista. E sigam lá o canal dela, é importante para que vocês conheçam um pouco mais do que ela fala, do que ela viveu, para que possa aí abrir os olhos, né, daquelas pessoas que ainda realmente pensam, cogitam a possibilidade de votar no PT, né? A gente está chegando num momento muito importante para o nosso Brasil, dia 30 está logo aí, e eu espero que esse vídeo sirva de reflexão para você. Se você já está me assistindo no meu canal, já tem aí seu posicionamento claro em relação a quem você vai votar, principalmente no voto correto desse ano, que com certeza, não estou dizendo aqui que ele é a melhor pessoa, que ele é o cara, não é isso, mas ele representa muito melhor os nossos ideais, nossos valores, nossos princípios, que é o Jair Messias Bolsonaro. Então, se você tem seu voto firme para ele, mas você sabe que ainda tem muitas pessoas que ainda estão querendo votar no Lula, repasse esse vídeo, mostre para eles a realidade do que é um país comunista, e a missão nossa é essa aí como brasileiro, tá? É converter votos. Converter votos, a gente converte votos através do diálogo, através de uma boa conversa. Não desista, não desanime, porque eu sei que isso é difícil você converter o voto de um petista, mas não é impossível. Saiba que nessa guerra Deus está contigo, peça sabedoria cada dia mais e se coloque à disposição dele para que você possa de verdade abrir os olhos das pessoas. E como eu falei, o PT por muitos anos colocou uma venda nos olhos de muita gente, e a nossa missão hoje é tirar essa venda dos olhos deles para que eles possam enxergar a realidade para onde o PT quer levar o Brasil e o brasileiro. E para aqueles que dizem aí, né, que nós ficamos aí 16 anos sobre o governo do PT e nunca viramos aí um Cuba, Venezuela, Nicarágua e tudo mais, que não vai ser agora que vai virar, eu quero deixar nas palavras do próprio Lula quais são os planos dele para tornar sim o Brasil um país comunista. Então fiquem com esse vídeo aí para poder finalizar o nosso vídeo e reflitam sobre o que ele mesmo está dizendo. Ele não está atrasado naquilo que ele se propôs a fazer, ele está no tempo certo. Agora cabe a mim e a você não deixar que esse plano dele se concretize. Pessoal, fiquem todos com Deus, um forte abraço, não perca a esperança no Brasil e que Deus abençoe a nossa nação. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, cara, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar num navio, trazer para o Brasil e decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso. Acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país tão de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que